Boa tarde, turma do quarto ano. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a história da nossa vida, a história da minha vida, né? E por isso a gente sempre traz um slide, né, um PowerPoint, para compartilhar com vocês e assim melhorar, né, facilitar o nosso aprendizado. Então a pergunta é: de onde eu vim? Conhecendo a minha história. Todos nós temos uma família, fazemos parte, né, de uma família, temos os nossos pais, nossos avós, nossos tios, tias, primos, né? Tem família, né, que ainda tem o seu bisavô, o seu tataravô. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer, né, minha bisavó. Então, eu sei que também entre vocês, alunos, existem, né, os alunos que ainda têm o seu vovô, a sua vovó. Também tem outros que os nossos avós já não estão mais conosco, né? Já foram morar no céu junto com Deus. E existem também, né, alunos que têm os seus bisavós, né, ainda compartilham da companhia deles. Então, tudo isso aí é o que nós vamos tratar nesse dia de hoje, né? Conhecendo um pouco da nossa história. E aí eu vou passar um vídeo para vocês, tá certo? Estou postando aí no grupo, vocês assistem no vídeo, e aí esse vídeo está falando justamente sobre isso, esse grau de parentesco, né? Esses tipos, né, de famílias que se existem, né? Falando do primo, da prima, do tio, da avó, ou seja, a canção fala sobre uma linha invisível. E por que uma linha invisível, professor? Você pode perguntar. Porque existe uma linha na nossa história, né? Agora, uma linha que a gente não consegue enxergar. E essa linha sai nos ligando. Ligando a quem? Ligando aos nossos irmãos, para aquele que tem irmão, ligando aos nossos pais, ligando aos nossos tios, aos nossos primos, aos nossos avós, os bisavós, os tataravós. E assim essa linha invisível, ela vai seguindo, né? Ao longo de toda essa descendência, né, que nós tivemos, né, para trás, que a gente até nem conhece muitos deles. Né? Muitas pessoas não conheceram, né, seus avós, não conhecem primos e tios que talvez morem distantes. Né? Hoje, pela manhã, né, nós discutimos isso na aula e alguns alunos disseram: meu tio mora em Alagoas, né? O outro: meu tio mora no Rio de Janeiro. Ou seja, cada um, né, dependendo do tamanho da família, tem pessoas que realmente, né, passam aí, né, tem uma família muito grande e passam muito tempo sem ver essas pessoas, e termina que a gente vai tendo, né, primos, a família vai crescendo, e tios também, e às vezes a gente não chega nem a conhecê-los. E por isso, né, a canção que vocês vão ouvir, que eu vou postar aí no grupo, fala justamente sobre isso, sobre esse grau de parentesco, né, que forma essa linha invisível que a gente muitas vezes não conhece. Então, ó, aí eu trago aqui para a gente pensar nesse segundo ponto. Vocês sabem o que é parentesco? Vocês podem identificar quais as relações são consideradas como parentesco? Aí eu trago para vocês: sobrinha, meia-irmão, cunhada, tia-avó paterna, mãe, prima, irmão, sogro, sogra, né, enteado. Ou seja, tudo isso aqui, todas essas nomenclaturas, né, fazem parte de graus de parentesco. Aí você pode perguntar: mas professor, o que é parentesco? Então eu trago aqui a resposta. Parentesco é a relação que une duas ou mais pessoas por vínculos genéticos ou sociais. O parentesco estabelecido mediante um ancestral em comum é chamado de parentesco consanguíneo, enquanto o criado pelo casamento e outras relações sociais recebe o nome de parentesco por afinidade. O que é que isso quer dizer? Os meus parentes são aqueles que têm o mesmo, né, sangue que eu, vamos pensar assim, ou seja, aquele que é ligado, né, pelo mesmo tronco, pela mesma raiz familiar. Ou seja, meus avós tiveram filhos, né, e desses filhos, né, saíram os meus pais, os meus tios. Então, tudo isso aí, a gente tem o mesmo sangue, o sangue dos nossos avós. E os meus primos também têm o mesmo sangue que eu. Então, são parentes, né, consanguíneos, que têm o mesmo tipo de sangue, né? É como a gente diz, a gente chama de parente de sangue. Mas também existem, né, os parentes que são por afinidade. Um exemplo: o homem casa com a mulher, certo?
Ali agora passa a nascer um grau de parentesco, marido e mulher, esposo e esposa. Os pais da esposa, né, passam a ser sogro e sogra, né, do marido. Ou seja, não existe aí uma correlação sanguínea, tá certo? Ou seja, eles se tornaram parentes por afinidade ou através das relações sociais estabelecidas. Ou seja, o meu sogro e a minha sogra, eles são meus parentes, mas eles não têm o mesmo sangue que eu. Eles são parentes meus por afinidade. Os irmãos da minha esposa, um outro exemplo, eles são meus cunhados, são parentes meus por afinidade. Eles não têm o mesmo tipo de sangue que eu. Então, a gente, para tentar deixar isso mais claro, né, os parentescos, né, os parentes consanguíneos, são aqueles que realmente fazem parte da nossa árvore, né, genealógica, né, que a gente vai explicar daqui a pouquinho para vocês, ou seja, que saem do mesmo tronco, né, e são realmente ligados, né, pela mesma família, vamos assim chamar, tá certo? E aí eu trago para vocês o que é essa árvore genealógica, né? Vocês já ouviram falar em genealogia? E a árvore genealógica, vocês sabem o que é? Genealogia é uma ciência que estuda a origem, evolução e disseminação das várias gerações de uma família. Ou seja, é a ciência que procura estudar essa linha imaginária, esse fio invisível que a gente falou para vocês e que é tratado no vídeo, né, na música que vocês vão assistir daqui a pouquinho. Então, esse fio invisível, que vai de mim até os meus bisavós, meus tataravós, isso é a ciência que estuda esse fio invisível é chamado de genealogia, onde ele busca, né, estudar os nossos ancestrais, as pessoas que viveram antes de nós, que são da nossa família. E a árvore genealógica é a representação gráfica dessas relações de parentesco. E aí eu vou mostrar para vocês, né, aqui um exemplo de uma árvore genealógica dos Simpsons. Alguns de vocês já devem ter assistido, né? Esse desenho é bem antigo. Aqui nós temos o Bart, a Lisa, a Meg. E aqui nós temos a Lindy. Vamos fazer a árvore genealógica do Bart Simpson, certo? Quem são os irmãos de Bart? Lisa e Meg. Os pais, né, de Bart Simpson Homer e Marge. E aqui a gente vê, ó, os pais de Homer, que é o Abraão e a Mona. Abraão e Mona juntos tiveram 2 filhos, o Heber e o Homer. Aqui é uma família, tá certo? O pai, a mãe, Abraão e Mona tiveram Heber e Homer. E desse lado aqui, do nosso lado direito, nós temos, né, a família da Marge, os seus pais, Clancy e Jack, certo? Eles tiveram filhas, que foi a Marge, a Pat e a Selma. Então, 2 famílias, 2 árvores genealógicas. A árvore genealógica do Homer e a árvore genealógica da Marge. Mas quando a gente passa a olhar a árvore genealógica de Bart, a gente percebe que Bart tem os seus pais e Bart tem os seus avós paternos e os seus avós maternos. Tá bom? Então, de forma simples, né? Aqui está a árvore genealógica dessa família. Ok? E agora com vocês. A gente vai trazer uma atividade para a gente exercitar isso que a gente trabalhou com vocês hoje pela manhã e está gravando aqui nesse momento junto com aqueles que não puderam nos acompanhar nessa manhã de hoje. E aí o cabeçalho para vocês copiarem, tá certo? Como eu sempre digo, é importante que vocês copiem no caderno para a gente estar acompanhando aí o desenvolvimento de vocês na escrita e também a questão da parte espacial do caderno de vocês. Muitos alunos têm avançado, isso é bom, parabéns aí para os alunos que têm, né, copiado e exercitado, né, esse trabalho da escrita. E aos pais também que têm, né, colaborado junto conosco. E aqui está a árvore, né, genealógica de Bart. Como a gente já explicou, agora a gente vai responder. De acordo com as informações, responda. Bart tem irmãos? Se sim, qual o nome deles? Ling tem irmãos?
Se sim, qual o nome deles? Aí eu vou voltar aqui para facilitar, né? Bart tem irmãos, está aqui. Bart junto com suas irmãs. Ele tem duas irmãs. E Ling, né, não tem irmãos. Ling é filha de Selma. Qual o nome do avô materno de Bart? Aí você volta lá na árvore genealógica e verifica quem é o pai, né, da mãe do Bart Simpson. Como se chama o nome dos pais de Bart? E, por fim, qual o nome do tio de Bart? Você percebe aqui que ele só tem um tio por parte de pai. Por parte de mãe ele tem duas tias e por parte de pai ele tem um tio. Segundo quesito, responda. O filho do meu tio é meu, aí você vai completar. A irmã do meu pai é minha, aí você completa. O que é que a irmã do seu pai é sua? Meu filho será espaço da minha mãe. O que é que seu filho será da sua mãe? A avó do meu pai é minha, aí você vai escrever o que é, né? Qual o grau de parentesco, né, da avó do seu pai para você, tá bom? Terceiro quesito. Maria estava com R$ 80 e decidiu comprar presentes para suas netas. Para uma, ela comprou uma boneca de R$ 30, para outra, um vestido de R$ 35. Maria gastou com suas netas. Quanto Maria gastou com suas netas e com quanto reais ela ficou? Então, são duas contas que você vai fazer, tá certo? Tudo isso aqui foi tarefa de classe, tá bom? Então, os alunos que assistiram a aula pela manhã, a gente já conseguiu responder essas questões pela manhã. Aqueles que não puderam assistir às aulas hoje pela manhã, então é importante que vocês copiem, né, e respondam, tá certo? Então, aqui são duas contas, né? Primeiro, para descobrir quanto ela gastou, e o segundo, com quanto ela ainda permanece em dinheiro, né? Em reais. O quarto quesito. O tio de Ricardo será papai. A família está muito feliz, mas Ricardo ficou com dúvida. Qual o grau de parentesco que este bebê terá comigo? Então, o, o, o filho do tio de Ricardo, né, qual vai ser o grau de parentesco, né, para com o Ricardo? Ricardo vai chamar ele de quê? De tio, de primo, de irmão. Qual é o grau de parentesco, né, que esse bebê vai ter com o Ricardo? Até a próxima aula. E aí eu trago também para vocês, né, a tarefa de casa, né, a atividade de casa. A gente entregou a atividade de casa impressa, tá certo? Então, os alunos que tiveram hoje em aula puderam receber o material impresso. Se você puder imprimir na sua casa, não tem problema. Caso queira copiar, então está aqui também, ó, os slides, né, o cabeçalho, né? E aí é importante, ó, que você peça ajuda ao papai e à mamãe para responder essas questões que estão lá no seu registro de nascimento, a sua certidão de nascimento. Aí vai estar o seu nome, a data de nascimento, a hora que você nasceu, o local de nascimento. E aí você vai responder com a ajuda ou do papai ou da mamãe, ou de alguém que possa aí te ajudar na tua casa, o avô, a avó, o tio, a tia, um primo, né? Dependendo da pessoa e das pessoas que convivem com você na sua casa que podem te ajudar. E aqui vem a sua árvore genealógica, tá certo? Quem são os seus bisavós maternos, tá certo? Os bisavós paternos, os avós maternos, avós paternos, o nome do seu pai, o nome da sua mãe e o seu nome. E assim a gente vai construir a sua árvore genealógica. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês possam, né, responder as questões. Qualquer dificuldade pode passar mensagem. Amanhã a gente vai estar respondendo em classe junto com vocês, tirando as dúvidas, tá bom? Então, até a próxima aula. Um abraço. Assistam o vídeo que eu vou postar também. Também vou postar as atividades, né, em PDF para que vocês possam imprimir. E, como eu disse, qualquer dificuldade, pode passar mensagem, ligar para o professor, a gente está aqui para ajudar vocês nesse processo. Um abraço, até amanhã.